Nós vamos falar sobre o projeto Cidade de São Paulo, feito por Fátima Aparecida da Silva e Milena Soares. O projeto foi dividido em vários bairros. O nosso bairro é o Ipiranga. A extensão do bairro Ipiranga é de 30 quilômetros ao quadrado. A população é de aproximadamente 556,40 mil habitantes. O bairro se encontra na zona sul de São Paulo. O principal rio da região é o Riacho do Ipiranga, que corta o bairro. A extensão que atende a essa região é a Estação do Alto Ipiranga. As avenidas mais famosas dessa região são a Avenida Nazaré e a Avenida do Estado. Esta é a visão do bairro por satélite, que pode ser encontrado no Google Earth. Esse é o Museu do Ipiranga, um dos pontos turísticos mais conhecidos do bairro. Esse é um desenho feito por nós, que significa o nome do bairro, que é Água Vermelha ou Água Barrenta. Agora vamos falar sobre a história do Ipiranga. A história do Ipiranga, desde o início, está associada aos deslocamentos entre a capital e a litoral paulista. Devido ao posicionamento geográfico, a região era passagem obrigatória daqueles que, vindo do núcleo central da cidade, se dirigiam aos caminhos que permitem cruzar a Serra do Mar em direção à Baixada Santista. Isso fez com que o bairro entrasse para a história do Brasil, ao se tornar cenário do evento em que Dom Pedro I, vindo de uma de suas andanças pela cidade de Santos, decide proclamar a independência do Brasil em uma de suas paradas às margens do Riacho do Ipiranga. O episódio ficou registrado no famoso quadro de Pedro Américo e na letra do hino nacional brasileiro. Posteriormente à inauguração da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, em 1867, permitiu que a região, até então um lugarejo nos arrabaldes da cidade de São Paulo, se integrasse definitivamente à malha da cidade. Também por causa da ferrovia, o Ipiranga começou a ser caracterizado como um bairro industrial, já que muitas fábricas aproveitavam as facilidades proporcionadas pela proximidade com os trilhos que ligavam a cidade tanto com a litoral como o interior para que estabelecessem na região. A região próxima ao rio Tamanduateí era tão caracterizada pelas indústrias que os bondes e ônibus que para lá se dirigiam tinham no letreiro o título fábrica. Em 1947, a inauguração da rodovia Anchieta só viria a reforçar essa vocação, trazendo uma nova leva de indústrias para a região. Enquanto isso, na Avenida Nazaré, que corria ao longo do topo da colina do Ipiranga, instituições de ensino ou caridade ligadas à Igreja Católica despontavam, ocupando parte do espaço. Os espaços vacantes passam a ser gradualmente ocupados por comércio, serviços e, mais recente, por grandes empreendimentos residenciais. Agora vamos falar sobre o meio ambiente no Ipiranga. No contexto das grandes cidades, as áreas verdes e urbanas entraram como um elemento essencial para o bem-estar da população, oferecendo áreas de recreação e paisagismo, de preservação tanto da fauna quanto da flora. Alguns efeitos causados pela vegetação no meio urbano estão relacionados com a melhoria da qualidade do ar e do conforto térmico, além de efeitos estéticos e psicológicos. O Parque da Independência, inaugurado em 1988 no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, faz parte do Patrimônio Histórico Nacional Brasileiro. Abriga o Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência, Jardins e a Casa do Grito. O Parque da Independência tem 184.830 metros quadrados a área total. Os jardins franceses, localizados logo à frente do museu, são caracterizados por suas topárias de buchos e azaleias que delimitam canteiros de rosas, palmeiras e ciprestes. Essa é a imagem do Parque da Independência. Esta é a imagem de algumas palmeiras que tem por lá. Esta é a imagem de algumas azaleias que podem ser encontradas por lá.